Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 62 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é artista multimídia, especialista em animação digital, artes plásticas e street art. Seu gosto pelos desenhos e artes tem origem tanto na sua família, seu tio-avô Pedro era um pintor clássico, como também da música, adorava o Kiss e curtia desenhar reproduções das capas dos discos do Iron Maiden. Também era fã das revistas em quadrinhos dos anos 1980, como Mad e Chiclete com Banana, com seus icônicos personagens Bob Cuspe e Rebordosa, entre outros. Durante a nossa conversa, ele contou sobre a sua trajetória nas artes plásticas e street art. Explicou em detalhes como é o trabalho de um profissional que atua na área de animação digital e motion graphics. E falou sobre suas andanças pelo mundo, fazendo street art em Bombaim, na Índia, em Amsterdã, na Holanda, Miami, Estados Unidos, em Londres, na Inglaterra, em Belo Horizonte e até em Kosovo, país do leste europeu. Agora imagine que em janeiro de 2021, no aniversário de 467 anos da capital paulista, o nosso entrevistado presenteou a cidade de São Paulo com uma grande obra de street art na movimentada Avenida 9 de Julho, 959, na região central de Sampa. É isso mesmo, ele é o autor da obra Max e Rosa, que é a primeira pintura de fachada do Brasil com realidade aumentada e que guarda uma mensagem secreta que só pode ser vista pela câmera de um celular apontando para a obra. A pintura, que ocupa uma empena de um edifício residencial de 8 andares, demandou muito spray, tinta e 14 dias de intenso trabalho do nosso entrevistado, que contou mais detalhes sobre esta obra durante a nossa conversa. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Henrique Edemas Montanari, o Edemas, o pai do Max e da Rosa, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Henrique
Edemas Montanari. Tudo bem com você, Edemas? Opa, tudo bom? E aí? Tudo jóia. Edemas, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite, por prestigiar este podcast. Edemas, quero começar a nossa conversa te perguntando o seguinte: primeiro, de qual cidade no Brasil ou no mundo você está falando neste dia 27 de abril de 2021? Agora, nesse momento, eu estou em São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. E que bairro você está aí na capital? Eu estou na Barra Funda, mas eu sou do Planalto Paulista. Sou paulistano, nascido e criado aqui em São Paulo. Então, estamos aqui nessa transição. Que legal. Edemas, o seguinte, quero começar a nossa conversa também te perguntando o seguinte, da origem do seu apelido, né? Edemas, que assina EDMX. O que você pode contar aí? É possível? Tá. Esse apelido aí é uma história longa. Eu posso resumir assim, basicamente é um bullying que virou um nome, entendeu? Antigamente não tinha essa de bullying, né? Era zoeira, né? Você zoava com o amiguinho, né? Tipo, todo mundo, aí é gordo, vesgo, quatro olhos, não sei o quê. E aí acabou que, não sei se bastante gente conhece a história, mas eu sempre tive bronquite e andava de skate, fazia uma session com o pessoal de skate e tal, fiquei com bronquite, e aí fui apelidado na rua de problemático. E aí virei o problemático, o asmático, esse era o meu apelido na rua. E depois de um tempo começaram a zoar, e aí virou problemas, aí virou edemas, e acharam engraçado, e aí pegou até hoje. Então virou um apelido que virou um nome próprio, sabe? E que virou uma marca também, né? Eu acabei transformando o edemas em EDMX, porque eu acho que é uma marca um nome mais universal, digamos assim. Entendeu? Legal. E soa melhor, né, aos ouvidos. Assim, muita gente no Brasil não sabe como dizer, mas se você vai lá fora é EDMX, então é mais fácil do que edemas, entendeu? Legal, uma boa sacada. Edemas, queria também te perguntar o seguinte: antes da gente entrar a fundo na sua carreira nas artes plásticas, no street art e também nos trabalhos de animação digital para cinema, televisão e publicidade, queria que você contasse assim, como é que nasceu o seu talento, assim, aptidão pelas artes? Tem alguém que te influenciou na sua família? Tem alguém da sua família que já é ligada ao ambiente das artes plásticas, assim? Como é que nasceu assim essa sua relação com as artes? Cara, não sei, já nasceu já. Acho que eu já nasci com ela, na verdade. Eu gosto de desenhar desde pequenininho. Desde pequenininho desenho, sabe quando eu ia na churrascaria, com desenho no papel da mesa? Eu tinha um tio irmão da minha avó, um tio-avô, que ele era pintor, o tio Pedro. Ele era daqueles pintores clássicos, sabe? Fazia paisagem e tal, pinta tinta a óleo. E ele me deu vários toques de como pintar e tudo mais. Mas eu sempre gostei. E eu gostava muito de rock, gostava muito de Kiss do começo, eu era fã do Kiss. Tinha 8 anos de idade, aí ia comprar disco de vinil do Kiss, assim. E as capas de disco do Iron Maiden, sabe? Então isso aí acho que acabou me influenciando um pouco, além das revistas em quadrinho, enfim. Lia Mônica e Cebolinha, e depois X-Men, Heavy Metal, então acho que Bob Cuspe, Rebordosa, Chiclete com Banana, sabe? Então eu sou meio dessa geração, assim. Isso aí me influenciou. Médio, tem uma coleção aqui, tem um monte. Eu acho que foi meio isso, foi meio natural, sabe? Não foi nada muito forçado minha relação com as artes, em geral, não só artes plásticas, mas toda forma, porque eu gostava muito de tocar bateria. Por um bom momento da minha vida, eu queria ser baterista. Mas aí a vida vai tomando outros rumos e, enfim, ainda toco, mas nada
mais de hobby, sabe? Sei. E aí você acabou seguindo também na universidade em artes plásticas, né? Na Unesp, é isso? Isso, na Unesp eu fiz educação artística com habilitação em artes plásticas. Um fato curioso é que quando eu prestei faculdade, eu queria fazer um curso que chamava bateria, que era para ser baterista, só que era na Unicamp. E eu tinha meus 18, 19, e putz, o teste era meio complicado e tal, aí eu decidi ir para esse curso de educação artística com habilitação em artes plásticas, música ou cênicas, né? Porque tinha música junto. E aí, no andar dos anos, eu decidi ir para as artes plásticas. Que legal. E isso a Unesp é em São Paulo mesmo, na capital? O Instituto de Artes na capital, na época, era na Ipiranga. Hoje em dia, é na Barra Funda. E depois você foi para o Canadá, né? Que daí você fez uma pós-graduação em animação, em motion graphics, é isso mesmo? Me conta aí como é que é esse trabalho aí no ambiente digital, né? Na animação, que eu sei que é um trabalho forte, importante na sua carreira. Eu depois que eu me formei na faculdade, eu fui para o Canadá e me fiz uma pós-graduação em 3D Digital Animation. Isso foi em 2002. E desde então comecei a trabalhar na área. Voltei para São Paulo e comecei a trabalhar na área. E já passei por, não vou dizer todas, porque existem muitas, mas pelas principais produtoras de São Paulo. Trabalhei já com muita gente e assim, trabalhava muito trabalho ainda com publicidade, né? Filmes de animação, publicidade, séries animadas, longa-metragens, e aí variando para motion graphics, animação 3D, meio isso. Tira uma dúvida, o que é o motion graphics e qual que é a diferença motion graphics da animação 3D? Só porque os termos muitas vezes eu vejo e tal, mas eu tenho uma confusão assim com relação assim, o que é o que assim? Motion graphics é como o próprio nome diz, são gráficos animados. Então, basicamente são 2D, né? Imagina, sei lá, uma propaganda das lojas americanas, que tem um monte de coisa entrando e saindo entre uns retângulos, entre uma letra, entre uns efeitos. Isso seriam os motion graphics, entendeu? A animação 3D é como o nome diz, animação 3D. Então, você tem objetos 3D animados. Mas aí, no motion graphics, você pode ter objetos 3D animados também. Mas se você for diferenciar assim, uma animação 3D, seria o Toy Story, por exemplo. Um personagem animado, sabe? Por exemplo, tem aquele comercial da Casas Bahia, que tem o Baianinho da Casas Bahia. Ele tem a animação 3D e aí no final, quando assina, entra o motion graphics, entendeu? Perfeito. Deu para entender aí. Deu para compreender, mas essa é um pouco da confusão assim que eu fazia, era entender aonde que é a técnica do motion graphics com o 3D, mas eles podem interagir, eles andam juntos, né? Uhum. Eles andam juntos hoje em dia, um complementa o outro. O Edemas, e quando a gente assiste um comercial de TV com animação digital, a gente assiste, né, comercial lá de 30 segundos, 1 minuto, e tão rápido, mas quanto tempo, em média, assim, demora para a produção de um... Dá uma noção de tempo, assim, para gente. Depende muito do job que você está fazendo, tá? Geralmente, publicidade é uma loucura. Você tem que fazer o job de 3 meses em 2 semanas. É mais ou menos assim que funciona. Então, claro que você tem... né, publicidades e publicidades, clientes diferentes de outros, tem cliente que quer tudo para ontem, mais um comercial de 30 segundos, dependendo do grau de dificuldade, você pode fazer em 15 dias, ou 3 meses, ou 6 meses, depende muito do que vai ser feito, né, da complexidade do trabalho, né, e você não faz sozinho, você tem uma equipe que trabalha junto com você, né. E assim, e sempre de forma remota, assim, ou você trabalhou também muito tempo em estúdios de animação? Como é que
esse ambiente do trabalho de motion graphics e animação digital? São estúdios ou cada pessoa está no seu Então, office, assim? agora, uma coisa muito interessante que aconteceu com essa pandemia foi uma mudança no jeito de trabalhar dos profissionais da área, que foi a maior aceitação do trabalho remoto. Nunca foi muito bem aceito o trabalho remoto na área, entendeu? Eu não sei, acho que o cliente ou a produtora contratava alguém e queria a pessoa lá, pô, tô te pagando, eu quero você aqui. Tipo, você se vendeu, tantas horas por dia você tá aqui e é isso, entendeu? Muita gente não entendia que remotamente também funciona. Eu comecei trabalhando em 2002 nas produtoras e naquela época assim não era nem Full HD, né? Não tinha Full HD. A TV não era HD. A TV era 4x3, era 720 por 486. A gente está falando aqui 720 por 486. Uma televisão HD é 1920 por 1080. Então é mais que o dobro. Se você pegar, né, e colocar assim, eu comecei a trabalhar, a saída, minha demo era em fita videocassete. Não tinha queimador de DVD. Você não queimava um DVD. Não tinha na máquina. É muito louco isso, né? Não tinha o pendrive. O primeiro pendrive que eu vi cabia 128 megas. Entendeu? Então, assim, para quem conhece isso que eu estou falando, de megas e tal, então... É nada, né? Mudou muito. E hoje em dia, tipo, você dá finalização em 4K, que é gigantesco. Enfim. Então, mudou muito. Naquela época, você tinha que estar lá no ambiente de trabalho, porque não tinha tanta tecnologia para você poder fazer o trabalho remoto, né? E depois de um tempo, isso foi acontecendo. Assim, quando eu vim para cá em 2002, não existiam cursos de animação como existem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem faculdade de animação, tem curso online. Você quer saber uma coisa, você entra no YouTube. Não tinha YouTube. É muito louco isso, mas não existia o YouTube. Você queria aprender alguma coisa, você tinha que fuçar. O Google estava começando. Olha que loucura, cara. Você tem que pensar. Isso faz 20 anos atrás. Então, mudou muito. Aí tem a molecada que vem aqui e começou agora, sei lá, vamos dizer, 2, 3 anos atrás, e o molecada chega arrebentando, porque tem uma quantidade de informação, assim, você só não faz se você não quer, entendeu? Entendi. Você faz tudo hoje em dia que você quiser e você não precisa nem ir para uma escola. Isso é muito louco, né? Meu filho, por exemplo, está programando em Unity, está fazendo um joguinho em Unity, por conta. Muito louco, né? Olha só. Eu trabalhei em produtora há muito tempo e lá para 2011 eu resolvi ser freelancer e trabalhar remoto, freelancer, trabalhar de casa. E trabalho assim desde 2011. Então, quando entrou essa pandemia, de certa forma, eu já estava preparado. Para mim não mudou nada, é igual, entendeu? Eu já estava no esquema home office, enfim. E o mais interessante foi que produtoras em lugares grandes que muitas vezes negavam, não, eu não posso te contratar porque tem que ser fixo, tem que vir aqui. Agora eles têm que aceitar que você é remoto. A rotina de trabalho mais ou menos, né? A rotina de trabalho muda todo dia. Mas mais ou menos, sim. E hoje em dia com o Zoom, facilita muito com todas essas ferramentas Google Meet, sabe? Facilitou demais. Você pode, eu trabalho para a empresa em Nova York, a gente faz reunião e faz tudo via Zoom. Então, que ótimo, maravilha, eu amo a tecnologia, sabe? Então você pode atender clientes no mundo todo, sim, né? Sim. Diferente do trabalho de street art. Isso é muito louco, porque eu preciso estar lá para pintar, entendeu? Não tem como eu fazer isso remoto, de certa forma. Exato. E é sobre as artes plásticas e street art que eu quero entrar agora na nossa conversa, Idemas, que é o seguinte:
Primeiro, eu queria que você me contasse sobre esse trabalho importante, que é um trabalho recente que você fez na Avenida 9 de Julho, né? Que foi até você diz na reportagem até publicada na Folha, que foi um presente, né, para a cidade de São Paulo nesses 467 anos, que você fez a pintura de uma fachada de um edifício e que tem um recurso de uma realidade aumentada, né? Que foi a primeira fachada com realidade aumentada no Brasil, que chama-se Max e Rosa, né? Que é o nome do seu filho e da sua filha aí. Edemas, conta para mim um pouco sobre a história dessa obra, o que te motivou, o que te levou a fazer. No começo da pandemia, rolou muitas situações para todo mundo, certo? Todo mundo aí teve que se adaptar, enfim, meus filhos não moram comigo, e então era difícil de vê-los, e assim, eles ficaram com muito pânico, com medo de sair de casa, a mãe deles também estava meio nessa onda, então isso começou não sei se é essa palavra certa, mas começou a contaminá-los, né? Esse pânico instituído na população geral, todo mundo estava meio assim. E, eu comecei a pensar, falei, cara, isso não pode ser dessa forma, né? Tá errado. E decidi fazer um trabalho que chama No Panic, que foi meu primeiro mural com realidade aumentada aqui em São Paulo. E o mural retratava uma menina, uma criança com máscara de gás e um ursinho de pelúcia com máscara de gás dentro de um quarto bem sinistro, assim, escrito No Panic, com letras de sangue, sabe? E aí, quando você coloca a realidade aumentada, esse No Panic se transforma numa frase dizendo, tipo, qual era a frase mesmo? Divided we fall, together we stand, alguma coisa assim. Juntos, né, somos mais fortes e se a gente dividido vai ser pior, resumindo. E esse mural teve uma repercussão mundial, assim. Começou um monte de gente me procurar, eu saí num livro que chama Street Art in Times of Corona, que foi publicado lá pela Graffito Books em Londres, foi o único artista latino-americano a participar do livro. Então isso até foi muito legal. E esse trabalho continua me trazendo vários frutos, inclusive agora está rolando a mostra Museu em São Paulo, que são trabalhos que foram feitos durante a pandemia, né, e está sendo exposto na cidade de São Paulo, em vários pontos de ônibus, assim, uma exposição que você dá um rolê, entra lá no site, vê o mapa, enfim. E aí começou aí, certo? Fazendo esse trabalho de conscientização, passar uma mensagem para a população, tipo, gente, calma aí que vai dar tudo certo. E usando a tecnologia, né, que é um conhecimento que eu tenho, junto com o meu outro skill, que é o da pintura. Então, é meio que juntando um com o outro. Uhum. Tipo, ao invés de abandonar um skill para, tipo, não, vou parar de fazer o 3D e vou só fazer pintura. Por que eu não faço os dois juntos, entendeu? Então, foi meio pensando nisso. Daí, fiz alguns outros murais, só que virou o ano, né? Não aconteceu nada, tipo, tá tudo igual, só piorou. E aí, eu falei, eu preciso passar mais uma mensagem para essa galera aí que tá geração pandemia, né? Que é meio que meus filhos, o pessoal mais novo aí que tá por aí, como é que vai ser? O que vai ser dessa geração? Depois que isso passar, se passar, como vai ser, entendeu? Porque passar não vai deixar uma série de sequelas. E sempre tive vontade de pintar um prédio, eu gosto de pintar coisas gigantes mesmo. Surgiu a oportunidade de fazer essa empena, e aí eu abracei 100%, e fomos atrás, tal, captamos recurso, foi meio na guerrilha, teve um apoio muito legal da Cologin e da Mills de estrutura,
E essa empena, ela tem também a realidade aumentada. Então, a ideia qual era? Era usar novamente a tecnologia para criar uma obra interativa para São Paulo, né? É o aniversário de São Paulo na pandemia, então foi um presente para São Paulo e para o pessoal que mora ali em volta ver, né? E ter alguma alegria, dar alguma alegria e alguma novidade. Poxa, pô, rola uma interatividade da obra de arte com o espectador. E nessa obra de arte eu retrato meus filhos dentro do prédio, abrindo uma cortina e olhando para o que está rolando lá fora, que seria meio que uma menção ao despertar dessa nova geração. O que vai ser, entendeu? Porque nós ficamos muito tempo sozinhos com nós mesmos, né? Essa pandemia. Então isso faz a gente pensar uma série de coisas. Alguns evoluíram, outros se mataram, entendeu? Então é meio fazendo essa referência. E voltando também, só para fazer o link, nesse No Panic, quando eu fiz esse No Panic, eu participei de uma ação que chamava Social Virus, que era fazer uma obra de arte e vender essa obra de arte a um preço bem em conta para ajudar as pessoas. E nessa empena que eu fiz, eu resolvi fazer a mesma coisa. Eu fiz um print, edição limitada, captando recursos. Ainda estou vendendo esses prints, ainda tem algumas unidades. Depois eu vou doar 40% dessa renda para o Instituto Sonhe e para o Marmita na Rua, né? Que é o pessoal que está fazendo um trabalho muito legal para a sociedade, entendeu? Que eu acho isso muito importante. Dar de volta para a sociedade alguma coisa, entendeu? O Max é o seu filho. Quantos anos ele tem, o Max? O Max tem 10, a Rosa tem... Não, quer dizer, o Max tem 14, a Rosa tem 10 anos. Então, a imagem que está aparecendo nessa sua obra são os rostinhos dos dois. São os dois, eles posaram para mim. E como é que foi a repercussão deles quando eles viram pela primeira vez essa sua obra? Adoraram, né? Como é que foi assim, a reação deles? Eles sabiam? Como é que... Ou foi uma surpresa? Como é que foi assim? Eu tenho curiosidade. Não, eles sabiam, eles acompanharam todo o processo. Hoje em dia essa molecada tá super ligada no Instagram, enfim, né? A gente tem 10 anos, mas tem celular, tá ligado no que tá rolando no mundo, né? Mas eles ficaram super lisonjeados. Imagina se meu pai pintasse meu rosto num prédio gigante, pô, eu ia adorar. Eles gostaram muito, foi muito legal. E conta, quanto tempo demorou para você fazer essa obra? Você contou um pouco dos apoiadores, né? Mas vamos registrar aqui o nome direitinho de todo mundo que apoiou e que ajudou a viabilizar esse trabalho. Mas me conta, como é que foi? Quanto tempo demorou e como foram as parcerias aí para viabilizar? Cara, a parceria foi meio na guerrilha mesmo. Eu posso dizer que a Color Jean e a Views ajudou muito com as parcerias dele. Teve o pessoal da produção do Legacy Walls, que também esteve presente ali para fazer acontecer. E é isso, basicamente. Foram 14 dias direto, debaixo de chuva e de sol, sem massagem, e conseguimos concluir. Eu gostaria de ter ficado mais alguns dias para deixar, né, alguns detalhes a mais, mas como falo, né, o artista ele não termina a obra, ele abandona. Então tá lá, tá pronto, bora para a próxima. E essa pintura foi feita ao longo do mês de janeiro. Foi assim, o que antecedeu. E qual foi o dia que você, como diz, abandonou a obra? Que foi no dia 25 de janeiro? Exato. Foi no de São Paulo. Foi entregue no dia 25 de janeiro. Ah, que bacana, que legal. A ideia era entregar para o aniversário de São Paulo. Então, fazer o que for preciso para entregar na data correta. E nesse dia 25 de janeiro, teve algum acontecimento assim, tal, para a entrega dessa obra? Não teve muito acontecimento, não. Porque a ideia era fazer alguma coisa, mas já na sequência, pandemia, fecha tudo, enfim.
Tivemos sorte de começar quando começamos. Talvez se a gente tivesse começado depois já não teria rolado como rolou, entendeu? Entendi. E o que você podia falar sobre técnicas e equipamentos que você utilizou nessa produção, assim? Qual que é a técnica, o tipo de tinta também? Qual que é o Eu utilizo material? spray para pintura. Uhum. Spray e latex. É isso. Mais nada. E qual que era Latex apenas para dar a base, né? Para economizar um pouco de spray. E depois vem com o spray pintando. E qual que era a altura dessa empena? Qual que era o tamanho, a dimensão dela? 800 metros quadrados, basicamente. 30 por 30. Um pouco menos, né? E como é que 28 trabalha? por 28. E como é que o artista trabalha na escala disso, né? Porque se faz um desenho, Sim. como é que é transformar um Bem desenho difícil. e ampliar ele de uma forma tão grande assim? É bem difícil, é desafiador. Desafiador. Assim, tem diversas técnicas. Tem o quadriculado, projetor, diversas técnicas. Nesse caso, nós usamos o projetor para ajudar no tempo de produção, né? Porque deve ser muito mais rápido você produzir dessa forma. Como nós tínhamos poucos dias para fazer, entendeu? Nós conseguimos riscar tudo em 2 dias. Se tivesse sido na mão, assim, provavelmente, sei lá, uma semana, 10 dias só para riscar, entendeu? Então, você projeta a imagem, da projeção na parede, né? Uma projeção gigante, e aí você vai fazendo os Vou traços. afinando. E essa pintura foi feita você 100% sozinho, ou contou também com outras pessoas que dão apoio, suporte? Enfim, queria... Não, eu tive 2 assistentes, o Giovanni e o René, que me ajudaram. Mas, aí, porque a gente pilotava lá o balancinho, que subia e descia ali, né? E no começo a gente trabalhava por massa, então eu risquei tudo e a gente foi preenchendo os pretos e os brancos com tinta, né? Então 2 trabalham mais rápido do que um, então preenchemos tudo. E aí depois na hora de vir renderizando e vir afinando, né? Fazendo os detalhes, aí eu ia sozinho, de cima para baixo, ia fazendo os detalhes, aí eu subia tipo 8 da manhã, ficava até meio-dia e pouco, 1 hora, descia, ia almoçar, e aí eles iam fazendo a parte de baixo. Então era meio que um trabalho contínuo, entendeu? Para poder acontecer. E contra o relógio, né? Porque você tinha uma data... Total, contra o relógio. Como você disse, para abandonar a obra, né? Você tinha a Total. data. Ô, Edemas, queria saber o seguinte também. Você já viajou aí pelo mundo todo aí fazendo a sua arte. Eu vi você na Índia, em Kosovo, em London, Amsterdã, Miami, aqui em Belo Horizonte também, em São Paulo, claro. Mas me conta um pouco dessas suas andanças aí pelo mundo fazendo arte. Eu sei que na Índia você participou de um evento super legal lá, que também fez uma obra associada com realidade virtual também. Me conta um pouquinho dessas suas andanças aí pelo mundo. A obra que eu fiz lá na Índia eles me convidaram para pintar num festival que chama Mood Índigo, que é o maior festival college festival da Ásia. Beleza. Eu resolvi fazer essa obra interativa. Foi minha primeira obra interativa com realidade aumentada lá. Foi muito legal. Essas andanças pelo mundo, que eu posso dizer que eu estou morrendo de saudade. Mais que eu saí fora. Eu tinha altos planos ano passado, mas como diz aquela música da Rita Lee, você não sabia de nada, inocente. Entendeu? Eu gosto muito de viajar, assim. A minha meta é viajar cada vez mais, porém agora vai saber, né? Estava participando de uma série de festivais de grafite muito, muito importantes, que, putz, muitos foram cancelados. Esse ano
tô meio assim, porque o Brasil tá super mal visto lá fora, então não sei se provavelmente esse ano role sair do país, né, de novo, só no fim do ano, sei lá. Então não sei, mas foi demais. Lá na Índia, aonde foi na Índia? Em qual cidade foi? Assim, conta, eu vi Bombay. foi em Bombay. E como é que foi a sua experiência pessoal em estar lá? Não sei se você já esteve antes na Índia, mas me conta um pouquinho da sua ida para lá. Cara, é uma experiência muito doida. Assim, Bombay, eu nunca sei qual que fala. É uma cidade, você imagina São Paulo, Blade Runner, assim, meio caótica, sabe? É uma outra cultura completamente diferente, caos geral, buzina pra caramba. Não sei como o pessoal dirige lá naquela cidade. Acho que o cara, quando vai tirar a carta, fala assim, tipo, tem 18 anos, o cara dá a chave e fala, vai. Tipo assim, não tem faixa na rua. Meu, é muito doida aquela cidade. Suja pra caramba, é um contraste muito doido, tipo, cheio de lixo, e aí sendo um quarteirão, puto hotel 5 estrelas, com um monte de loja chique, sabe? Aí você vira o quarteirão, meu, pobreza pra caramba. Mas o pessoal, os indianos são demais, assim. Me acolheram super bem, são demais, são super, super amigáveis. Foi uma experiência muito legal. E como é que foi a repercussão dessa sua obra lá na Índia? Lá? Eu vi pelos vídeos, mas você acompanhou de perto um pouco das pessoas Sim, interagindo com a sua obra e aplicando a sim. realidade aumentada? Como é que foi? Sim, foi uma grande novidade ali para todo mundo, inclusive para mim, né? E ver o pessoal interagindo, ver que funciona e dando certo, e recebendo feedback, assim, foi muito legal. E eu estava no Instituto de Tecnologia, o ITT, é o Instituto de Tecnologia mais conceituado da Índia, sabe? Então, para você entrar lá é super difícil. Sei lá, USP, mas nem compara, mas uma coisa assim, o pessoal da Índia inteira estuda para poder entrar lá nesse lugar, entendeu? E você apresentar um trabalho desse, ter o pessoal, receber o feedback desse pessoal é muito legal. E poder abrir os olhos deles, né, também, de certa forma, para ver que é possível você misturar arte e tecnologia, né? Não é só, não é porque você faz a tecnologia, você é tipo um nerd que só programa um TI, não sei o quê. Eu me considero um nerd pra caramba. Nerdcore, entendeu? Sou um nerd um pouco fora da curva. O Edemas, e você tem obras e trabalhos realizados em várias cidades no mundo, né? Como a gente falou aqui, como eu falei aqui em Londres, fez exposição, tem obra em Amsterdã também, em Miami. E quais outras cidades no mundo você tem obras realizadas? E no Brasil? Também queria que você me contasse em quais cidades que Brasil eu você não já quero nem passou. saber. Você não quer? Não, mas você já veio aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem coisa sua aqui. Brasil, eu acho que eu só pintei em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Brasília eu fiz o trabalho comissionado com o pessoal do Cão Velho. Mas foi basicamente isso, sabia? No Brasil, eu pintei muito mais lá fora do que no Brasil em si. Eu tenho que dizer que eu fui muito mais acolhido lá fora do que aqui. É louco, né? Olha só. Mas aqui não é um lugar muito amigável, eu acho. É bem hostil, sabe? E por que você sentiu isso, Edemas? O que as pessoas nos outros países valorizam mais a sua arte, observam Eu com mais acho. valor, é isso? Eu acho que sim. Acho que lá eles veem de outra forma. Aqui, hoje em dia está mudando um pouco, mas aqui você vai pintar na rua, não é muito valorizado. Você é um pichador, um grafiteiro, está sujando a cidade, vai, né?
lá já tem uma cultura diferente. Por exemplo, em Londres tem bairros, tem lugares que você pode pintar, Miami tem toda essa cultura, enfim. Você é tratado como um artista, não como um maloqueiro ou uma pessoa, um vagabundo, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem um pouco disso aqui no Brasil ainda. Acho que o povo brasileiro está evoluindo, mas ainda tem muita coisa para aprender, sabe? Não digo que eu não tenha, mas só pela, né, minha vivência, assim. Então, no exterior, então, quais outras cidades, além das que eu citei, que você já fez trabalhos? Por exemplo, em Paris. Paris também tem muita coisa lá, né? Chegou já a fazer alguma coisa em Paris, Não, então, comecei a viajar assim fora não faz muito tempo, né? E ano passado que ia rolar várias coisas, foi tudo cancelado. Então, para onde eu fui assim, com minha arte, basicamente Londres e Amsterdã, eu tinha como minha segunda casa, sabe? É um lugar que eu gosto muito, e vou e volto direto, ia e voltava direto. Tenho muitos amigos e tal. Então lá eu tenho algumas coisas e sempre que por onde eu passo eu procuro deixar alguma marca, né? Eu participei de um prêmio, ganhei um prêmio em 2018, o Global Art Awards, que foi em Dubai. Lá eu não pintei nada, mas bom, recebi o prêmio em Dubai, então beleza, né? Quem sabe eles me chamam para voltar lá para pintar alguma coisa. Então, esse prêmio que você ganhou em Dubai, ele não foi de uma obra que você fez em Dubai, ele foi feito de um outro local, entendi. Sim. A obra era um prêmio de arte. Eu escrevi uma tela que eu tinha, fiz uma tela que, inclusive, essa tela tinha sido finalista de um concurso aqui em São Paulo. E aí era uma votação que ia para a final. Chegava na final, o júri escolhia o vencedor. Então fui para lá sem saber se eu ia ganhar ou não. Entendeu? Isso foi muito louco, cara. Tipo um Oscar, sabe? Você vai lá, os indicados são pá, 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 pá. Quem ganhou foi. Pum, aí eu ganhei. Pô, que massa, cara. Ainda bem que eu ganhei. Eu vim até aqui, cara. Só faltava ter ganhado. E da sua viagem lá para Dubai, você chegou a observar como é que tá a street art lá na cidade ou não tem? Ou eles não deixam? Tem, cara. Lá é bem forte, sabia? É mesmo? Lá é bem forte. Assim, tem vários lugares com altos murais, assim, tem vários festivais de muralismo e tudo. Eles admiram bastante a arte, a street art também. Então, deixa tomar a vacina, liberar os brasileiros, né? Que a gente está tudo aqui preso aqui nesse país aqui. Ninguém quer a gente, cara. Ninguém quer a gente, né? Infelizmente, né? Tamo mal na foto, literalmente, né, Demas? Estamos mal na foto, exatamente. Queria que você me falasse sobre o seu desenho, que eu sei que você tem um desenho e uma marca que é a Invasora. É isso mesmo? Tô certo? O que é? A Invasora. Explica um pouquinho sobre a Invasora. A Invasora é um personagem que eu criei lá, acho que era 2005, 2006. E foi uma época que teve um boom aqui e no mundo. Não sei se vocês lembram, da street art começou a ser enxergada como arte. Teve um boom disso. Muitos artistas grafiteiros começaram a ter projeção internacional e tal, teve a choque cultural, começou muito trabalho aqui e eu criei essa personagem na forma de stencil e sticker, que é adesivo, né? E saí espalhando por aí. Tinha ela e tinha um outro personagem que era o Digital Pip, que hoje em dia não existe mais, e ela ficou. Teve uma boa aceitação e ela é como não vou falar que ela spread like a virus, entendeu? Tipo, ela é mais tipo, ela vai espalhando, 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 e eu prefiro dizer que é tipo, ela vai espalhando o amor, sabe? Então quando você menos espera, você tá qual palavra que eu posso usar que não seja contaminado?
Você tá encantado por ela. Não, você se pega, tipo, você olha pro lado, ela tá ali, entendeu? Então, e de certa forma a gente acaba criando um link, entendeu? Cria um link com artistas, meio que você se identifica, sabe? Foi meio isso, cara, uma marca para espalhar o E, amor, vai. inclusive, essa marca você tem lá em Amsterdã, né? Em alguns lugares lá, né? Em São Paulo, aqui em Tem, tá até BH também, hoje. tá espalhada em um monte de lugar, né? Ela acaba sendo minha assinatura. Então, se você vê ela, fui eu, entendeu? Aham. Passou por Meio isso, ali. assim. Você. Meio que Demas esteve aqui, tipo assim. E ela é muito parecida com a minha filha. Muito parecida com a minha filha. É tipo como se fosse ela também, entendeu? De Que é certa um, forma. e ela tem uma, como é Uma que chama? franjinha. Uma franjinha, né? Assim, né? É meio bravinha. É uma menina, uma menina de personalidade forte. O Edemas, como é que funciona assim? As pessoas, eu vi que você comentou que também faz trabalho sobre encomendas. Como é que as Uhum. pessoas que estão ouvindo aqui nosso podcast podem entrar em contato com você? Elas podem encomendar um trabalho com você? Me explica assim, como os nossos ouvintes aqui podem conhecer o seu trabalho e contratar também. Você pode entrar no meu site, edmx.com.br. Lá tem meu e-mail, informações, você pode me mandar as informações que você quer e também conhecer mais sobre o trabalho, né? Lá tem muitas coisas que eu já fiz, trabalhos, enfim, trabalhos comissionados, trabalhos autorais. Tem o meu Instagram também, que é o edmx.art, com temudo. É como se fosse um portfólio virtual, né? Então lá você tem uma série de trabalhos também e pode me contactar via mensagem. É isso, basicamente. Quando você Estamos fala, conectados. quando você fala trabalhos comissionados, são encomendas, é isso? Só para. Não. Assim, eu trabalho comissionado, eu não tenho, assim, claro que procuro fazer tudo que seja mais no meu estilo, né? Mas às vezes a pessoa quer alguma coisa que foge um pouco do meu estilo, mas a gente acaba trocando ideia e fazendo com que aconteça, entendeu? Então, comissionados não é um trabalho autoral, sabe? Que eu peguei, fui lá e fiz. Às vezes tem a mão do cliente. O cliente faz de uma forma, o cliente, não, putz, queria dar uma mudada aqui e ali. Então é isso que eu encaro como um trabalho comissionado, entendeu? Ah, legal, legal. Eu pergunto, Edemas, porque assim, é bom esclarecer, porque de repente tem alguns termos que são comuns, né, no ambiente das Uhum. artes e tudo, que tanto para mim, que não conheço a fundo, e para o ouvinte, né? Então, assim, acho que nunca é Claro. demais a gente, né, perguntar. E também, Edemas, você faz essas pinturas também, por exemplo, em lojas, em empresas Uhum. também, né? Como é que é? Tem algum desses trabalhos comissionados que você podia destacar, assim? Claro que eu lembro agora, tem um trabalho muito legal que eu fiz para um restaurante lá em Angola. Em Angola, que É legal. verdade, aí é uma cidade que eu pintei. Olha lá, coloca já Foi mais uma no mapa Luanda, aí. Luanda, que é muito legal. Esse foi um comissionado, não é muito meu estilo, é todo coloridão, assim, com os animais, mas está lá. Tem no Cão Velho, tem umas 3, 4 unidades que eu pintei também. O que mais agora? Fiz bastante coisa em residência. O Cão Velho é o restaurante do Fogaça, né? O restaurante do Fogaça, do Badawi, Legal. O que mais? Putz, agora não consigo lembrar de E como nada, é que sabe? você foi parar lá em Luanda lá? Como é que foi? Era algum conhecido que estava abrindo negócio lá? E aí, como é que é, pô, de repente embarcar, né, para É um África? empresário que eu conhecia. Ele me conheceu, gostou do meu trabalho, estava abrindo um negócio lá e, pô, resolveu me chamar e deu certo, sabe? É muito assim de você estar no lugar certo, na hora certa, conhecer as pessoas certas, né? Meio tem muita fórmula, né?
Sim. O negócio é você fazer o seu trabalho bem, feliz que as coisas acontecem. Resumindo, é meio isso. Aqui eu quero te perguntar sobre sua participação na Art Battle, que ontem, inclusive, eu assisti, já votei lá no site, na sua tela. Legal. Me conta um pouco sobre a experiência de participar do Art Battle, que eu sei que também você já participou de outras edições. Explica aqui para os nossos ouvintes o que é o Art Battle. O Art Battle é uma batalha de artistas, né? Onde cada artista tem apenas 20 minutos para pintar uma obra. E aí, esses 4 artistas, são rounds de 4 artistas, eles têm esses 20 minutos, no final do round, a obra fica exposta e fica à venda, inclusive, e aí o pessoal vota em 2, aí esses 2 vão para uma final, tem mais 20 minutos para pintar, tem a votação e aí tem o campeão. Votem em mim, artbeto.com.br, entra lá, clica no meu nome, DavidX, e votem em mim. Amanhã vai ter o novo episódio com os 2 finalistas desse primeiro. É isso aí. E lembrando, Edemas, e aos ouvintes, que todos os seus links, Edemas, vão tá na descrição desse podcast, do seu site, Legal. do Art Battle e enfim, de várias coisas associadas ao seu trabalho. E para finalizar, eu queria que você falasse que você tem uma lojinha lá no seu site, que tem boné, tem umas camisetas, né? Tem uns acessórios legais e também tem as gravuras, né? Que você comentou, né? Que depois vai doar uma parte para o Instituto Sonhe e para o Marmita na Rua. Fala um pouquinho da lojinha para a gente fechar aqui nossa conversa. Bom, gente, entra lá no site, tem a parte lá, shopping. Lá tem uma série de acessórios de streetwear, assim, boné, camiseta, bermuda. E eu coloquei essa gravura que eu estou fazendo essa campanha. Ainda temos algumas unidades. Você entra lá e é super seguro. Você pode fazer a compra direta ali no site. E você vai ajudar o Instituto e vai ajudar a sociedade. Se você está querendo ajudar e não sabe como, acho que essa é uma forma muito legal de você incentivar a arte e ajudar ainda, né, a sociedade em que você está inserido. Então, é isso, eu conto com vocês, hein? Edemas, então vou finalizando aqui. Gostaria muito de agradecer você aqui pela confiança e por prestigiar o podcast Outra Visão, contar um pouco da sua história aqui, falar um pouco do seu trabalho, da sua trajetória. Agradecer demais. E gostaria de pedir para você deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes do podcast Outra Visão. Não usem drogas. Pare de beber e não usa droga, faça exercício, porque a vida uma hora cobra. Estude bastante, faça exercício, é isso, gente. E vote em mim. Muito obrigado, Edemas, um grande abraço para você e boas obras, bons trabalhos aí para você. Tchau! Valeu.